Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou pesquisador e terapeuta integrativo e conforme prometido aqui nesse vídeo nós vamos falar o que tem a ver as emoções diretamente ligadas à azia e refluxo. O que é que tem a ver essas emoções? Pode parecer dois termos que estão desconectados, emoção e essa doença. O que é que isso tem a ver? Vamos lá, vamos com calma que você vai entender bem direitinho. Eu tinha falado para você em outro vídeo que a gente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Por exemplo, consciente é aquilo que você vê no seu dia a dia, que você absorve, que você estuda, que você aprende. E o teu inconsciente está fazendo tudo isso e outras coisas que sequer você desconfia. Quem é que você acha que está controlando quando você está dormindo? Você está ali no seu sono, você nem desconfia de nada. Você acredita que existe algo controlando seus batimentos cardíacos? Claro que existe. Existe algo controlando inúmeras reações bioquímicas dentro do seu corpo? Existe. E quem é que controla tudo isso? É o teu inconsciente. Muitas vezes, a maior parte das nossas emoções, dos nossos problemas, elas estão ali a nível de inconsciente. Ou seja, sai do inconsciente de uma forma de um sentimento e depois corresponde a uma emoção. E achei bem interessante falar isso aqui hoje, porque sim, as emoções está diretamente relacionada a azia e refluxo e vou dizer por quê. Para você entender melhor, eu separei aqui um gráfico, vou mostrar aí para vocês agora. Esse gráfico aí mostra os órgãos afetados pelas emoções. Por exemplo, raiva, quem sente muita raiva, está aqui do lado do ladinho verde. A raiva, que é esse sentimento, atrapalha no fígado, vesícula biliar, articulações, músculos e olhos. Então esse sentimento de raiva, ele é um sentimento que de alguma forma, por uma reação externa do meio aí que você teve, desencadeou em você essa raiva que vai diretamente ligar aqueles órgãos. Aí você lembra, se de noite está controlando bem mundo de coisas que você sequer desconfia, e você talvez hoje nunca desconfiou que a raiva poderia atingir esses órgãos, hoje você está sabendo. Então você pode ver aí que a raiva ataca diretamente esses órgãos. Vamos ver mais. Você tem, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade está diretamente relacionada aí ao intestino delgado, coração, artérias e vasos e a língua. Pessoas muito ansiosas vai ter problema nesses órgãos. Ansiedade. Vamos para outro. Preocupação. Aí, ó, pessoas muito preocupadas. Atinge o tecido conjuntivo e estômago, pâncreas e boca. Nesse sentido, você pode ter certeza que se você é uma pessoa muito preocupada, você pode sim ter um problema de saúde diretamente no estômago. E como já havia falado, problema no estômago é o que está ocasionando a tua azia e refluxo, justamente pelo déficit de acidez. Vamos aqui para o outro. Você tem aqui tristeza. Pessoa que é muito triste, ela vai ter problema aí na pele, intestino grosso, pulmão e nariz. E aqui embaixo, nós temos aqui o medo. O medo, ó, atinge aí ossos, cabelo, rim, bexiga e orelhas. Então chegamos à conclusão aqui que isso foi também muito estudado pela medicina chinesa. A medicina chinesa tem muito para ensinar essa medicina ocidental ortodoxa que geralmente é muito engessada. Então a gente chegou à conclusão aqui que sim, esses órgãos que são afetados por essas emoções, eles respondem a gente de uma forma bem interessante. Você imagina que cada órgão do corpo, ele é como se fosse um músico de uma orquestra. Quando está desafinado, ele vai trazer um problema para você. E você imagina que o, o grande maestro dessa orquestra aí, ele é como se fosse o teu inconsciente. Então quando você sente uma raiva,
Como é que uma pessoa com raiva vai tocar uma orquestra? Não toca, né? É um sentimento que vai te atrapalhar. A preocupação, por exemplo, a preocupação está diretamente ligada com o estômago. E interessante também, pessoas muito estressadas, devido a essa nossa rotina do dia a dia, assumem muitos compromissos em pouco tempo, às vezes não cumpre. E isso gera uma tensão, né? Um sentimento de estresse. Então esse estresse ele mexe também com uma glândula que está lá em cima do rim, chama-se glândula adrenal. Então quando você tem muito estresse, você libera cortisol, porque é o seguinte, para você entender. Por que você se libera cortisol? Porque teu corpo inconscientemente está entendendo que você está numa situação de perigo. Então ele vai liberar cortisol para que você faça alguma ação para fugir desse perigo ou da situação que está ali provocando um estresse, uma tensão. Só que acontece, quando as tuas células recebem esse hormônio cortisol, é para você imediatamente correr, fazer algo. Só que você não faz, você sente essa emoção, não é um perigo que vem ameaçar a sua vida, mas inconscientemente você produz, você sente essa sensação, a tua célula recebe cortisol e você não corre. Fazendo uma analogia de um carro, é como se você estivesse preparando o carro para correr, você acelera o carro o máximo que pode até o RPM lá, o contra-giro, chegar no último, e o carro fica parado, ele não anda. O que é que vai acontecer? Vai fundir o motor. Então quando o cortisol sobe no seu corpo, o que é que vai acontecer? Tuas células vão receber uma inundação de cortisol, vai interferir na adrenal também, porque é lá que é produzido o cortisol, e essa adrenal vai entrar em estresse adrenal, fadiga adrenal conhecido, e vai acabar mexendo nos mecanismos de eletrólitos do corpo, no qual também está relacionado à produção do ácido clorídrico lá do estômago. São parentes, para você entender de forma bem rápida, quando você sente azia e refluxo é porque a quantidade de ácido que está lá dentro do estômago não é suficiente, então você não tem a produção de ácido correta, então a válvula do esôfago vai abrir. E nesse processo, esse conteúdo que ainda é ácido vai para a parede do esôfago lavar, que no caso o pH do esôfago é 6,5, e você sente aquela queimação. Esses mecanismos de ação do nosso corpo, principalmente quando você responde a estímulos relacionados às emoções, é isso daí. Bem interessante. Vou colocar mais uma vez para você ver que realmente assim, essas emoções interferem diretamente na nossa saúde, principalmente quando a gente fala de azia e refluxo. Tem um detalhe também, pessoal, que eu acho muito interessante, eu acho bem interessante sempre estar falando que, por exemplo, cada emoção dessa daí, ela existe uma... Para quem já fez esse exame, bem conhecido, você instala vários sensores aqui na cabeça, por exemplo, para fazer um eletrocefalograma, e ali eles medem os padrões de onda quando você está dormindo, quando você está acordado, quando você está só cochilando. E aqueles padrões de onda também pode ser entendido como certos tipos de emoções. Quando você está com raiva tem um padrão, quando você tá com medo tem outro. Você sente preocupação também existe uma forma de padrão, quando você está feliz existe outro. Bem interessante. E a gente começa a entender também que todo o teu campo, a gente tem um negócio que a gente chama nas terapias integrativas, se chama biocampo. O teu biocampo é formado por um conjunto de emoções que teu corpo está traduzindo, ele está emanando. Então é muito fácil você, somente com a sua visão, você enxergar quando a pessoa está com raiva, está preocupada. Por exemplo, ela mostra através das feições dela como isso a olho nu é visto. Só que quando a gente trabalha com equipamentos ultrassensíveis, a gente usa esse equipamento aqui, que é bem interessante, apesar de ser simples, mas ele responde pelo biocampo da pessoa. A gente consegue medir até essas sensações que a pessoa está sentindo através dessa tecnologia. Então esse biocampo, ele tem uma medição, a gente consegue medir. Inclusive também eu uso um outro equipamento aqui chamado BioWell, e esse equipamento a gente consegue medir o nível de estresse da pessoa. E é nesse sentido que
todo esse lapso, né, esse biocampo que você está emanando, você pode sim ser medido e pode fazer, por exemplo, frequências que trabalhem para modular esse campo. Por exemplo, você vê aqui minha aura bem normal, né? Que eu chamo, né, alma, né? O pessoal confunde com alma. Não é alma, viu? Mas eu digo assim, é uma aura que é formada por essas que você consegue enxergar com esses equipamentos ultrassensíveis. Então você tem essa aura quando você tá com essas disfunções emocionais, ela fica assim, ó, toda. Depois eu vou, se eu conseguir, eu vou mostrar aqui para vocês. Então você fica com isso tudo bagunçado e você tem como corrigir usando uma tecnologia hoje que são vibracionais quânticos, que a gente consegue dar uma modulada nessas formas de onda. Principalmente se você é muito ansioso. A gente usa certos tipos de moduladores para pessoas que são ansiosas. Uma pessoa que tem muita irritabilidade. Tem também os específicos para as pessoas que são irritáveis. Eles agem dando na frequência geral do organismo, para que ele equilibre esse biocampo dele. Então tem uma série de vibracionais quânticos que a gente usa justamente para atenuar esses efeitos do biocampo da pessoa. Eu vou mostrar aqui nessa imagem também, acho que vai ser bem interessante. Esse cientista aí é o Roy Rife, conhecido, ele foi um dos pioneiros na descoberta dessas frequências sutis que o nosso corpo emite. Mais especificamente ele aí desenvolveu, se você ver, ele tem um equipamento aí na imagem. Esse equipamento aí foi um microscópio que ele desenvolveu na década de 20. Esse microscópio conseguia ver estruturas a nível de vírus. Para você entender, um vírus, por exemplo, ele tem 1 bilionésimo de metro. É tanto que hoje esses equipamentos, por exemplo, microscópios eletrônicos, eles não conseguem enxergar a nível de vírus sem usar naquela placa dele lá uma certa radiação. Ele precisa radiar aquele tecido, aquela área biológica que ele quer ver um tipo de patógeno ou micro-organismo ali, ele precisa excitar uma radiação. Esse microscópio aí do Rife, né, ele conseguiu, com essa tecnologia dele, ver esses vírus ao vivo, sem precisar incitar uma radiação. E muitas vezes aquela radiação que é usada hoje tradicionalmente, quando ela vai enxergar aquilo que está ali naquela lâmina, já está vendo uma coisa distorcida, que já não é mais in natura. Então esse camarada aí, o Roy Rife, ele descobriu tratamentos específicos usando frequências. Ele usava frequências para poder tratar seus pacientes. Ele foi reconhecido aí pela Associação Americana de Saúde. Bem interessante. Hoje, essa tecnologia foi aprimorada e a gente consegue hoje gravar, por exemplo, em frasquinhos como isso daqui, né? Esse aqui, por exemplo, da Quantic Saúde. Você consegue fazer impregnações de padrões dentro dessa água. Afinal, a água ela tem uma alta capacidade de memória. Tem uma famosa experiência do pesquisador chamado Masaru Emoto, que ele demonstra como a água se comporta com determinados tipos de emoções. Vou colocar aqui para você ver nas imagens. Por exemplo, você pode ver aí que aí tem palavras positivas. Olha a perfeição que fica os cristais de gelo. No caso aí, né, um cristalzinho perfeito de gelo formado. Olha aqui do seu lado direito. Quando a pessoa fala palavras negativas, olha isso aí como é que fica. Fica totalmente desfigurado. Você não tem mais a perfeição que é, né, a fórmula hexagonal da água. Pode ver aí que não tem mais essa forma, justamente pelo padrão emocional. Posso te dizer que a água ela tem essa memória, já foi provado. Né? Essa famosa experiência aí foi bem conhecida. A depender da forma como você pensa, a água absorve. Então a tecnologia que está aqui por trás disso aqui é bem parecida. Você coloca padrões para determinados tipos de emoções para reverter as emoções que são prejudiciais, principalmente como falamos de azia e refluxo. Mostrar mais uma para você ver aqui dessa famosa experiência do Masaru Emoto.
Você tem aí, por exemplo, olha como é que ficou o cristal, né? O cluster de água quando fala amor. Olha quando você é uma pessoa grata, obrigado, olha como é que ele fica. Quando você apoia, olha lá como é que ele fica. Agora olha esse aqui, pessoal. Ódio. Você nem não tem mais nem a você não tem mais nem a figura, né, do cluster de água. Palavras de insulto praticamente pulveriza pulveriza o cluster, que é esse cluster de água perfeito. Maldição. Olha isso aí, pessoal. Praticamente destruiu, né, a forma hexagonal perfeita da água. Aí você imagina como essa emoção interferiu nessa água, e daqui você tira a conclusão que é o seguinte: mais de 70% do teu corpo é formado de água. Aí você imagina você 24 horas por dia sentindo ansiedade, sentindo preocupação, sentindo medo. Como é que você acha que vai ficar essa água do teu corpo? Vai ficar parecido com aquele exemplo. Olha a diferença. Se você sente amor, sente gratidão, apoia, né? Olha como vai ficar. Isso daí é interessante. Voltando aqui, olha como é que vai ficar quando você sente essas emoções, né? Essas palavras. Isso daí, pessoal, foi feito com pessoas pegando na água, com aquele sentimento de gratidão, de amor, de apoio. E aquelas outras águas lá foi de pessoas que demonstravam ódio. Então a gente usa essa tecnologia aí a serviço, a serviço da nossa boa saúde. Inclusive já falei muito aí da tecnologia Photon Quantum, que foi uma tecnologia que foi desenvolvida por mim, no qual a gente consegue impregnar na água esses padrões que vai justamente dar a informação que as células parentais do teu estômago precisa. Para ela formar o ácido clorídrico, você precisa produzir lá dentro do teu estômago. Tá? Então, bem interessante, pessoal. Você viu aí tanta coisa que talvez você está descobrindo agora quando está acessando esse vídeo. Olha que essas coisas sutis que você sequer imaginava que poderia acontecer, está acontecendo. E aqui eu trago principalmente, pessoal, a gente quando trabalha com terapias integrativas, a gente sai dessa esfera de tratar o corpo como uma massa, um corpo, uma massa de órgãos, no qual, se você tem um problema de fígado, você vai tratar só o fígado. Então você vai procurar lá um especialista de fígado. Ah, não, tem um problema na parte das vias aéreas superiores. Então você vai procurar um especialista que trabalha só isso. Ah, não, tem um problema no intestino. Então você vai procurar um especialista que trabalha lá só com o intestino. Se você tiver um problema no cérebro, você vai procurar lá o especialista do cérebro. Então, infelizmente, essa pegada da medicina ortodoxa, no qual loteia o corpo e divide e só vê a parte material, tem um certo problema nisso, porque você acaba esquecendo de coisas sutis. Você viu aí o tanto de informação de como o mundo sutil que você não enxerga mexe de fato com a sua saúde, principalmente quando a gente relaciona emoções e saúde, atrelado no azia e refluxo. É isso daí, pessoal. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Se você gostou aí, compartilha com mais pessoas. Talvez muitas pessoas precisam saber desse tipo de informação. Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E espere até os nossos próximos vídeos.